Chegamos para mais uma revisão aqui de NBZ. Professor, aula 15.2, né, professor? Isso. E nós estávamos vendo sobre o sistema de produção e criação de aves. Galerinha, esse é o momento que nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, sanar todas as dúvidas. Por que, Tatá? Porque a gente é assim, nós somos dos bons. Porque daqui a pouco vem atividade para eles fazerem. E ele não fala nada, Então, não combina nada com vamos o lá. boiando. Olha Bora! lá, na tela, aula 15.2. Ai, vamos lá, galera. Criação de galinha caipira, professor. Meu Deus, nessa aula a gente falou sobre muita coisa. E a gente enfatizou que para que você faça a melhor escolha, você precisa de um planejamento, um bom planejamento. Por isso você precisa saber muito bem, conhecer a biologia da raça que você vai querer criar. Por quê? Eles podem chegar assim e falar assim: ei, professor, mas primeiro eu não tenho que fazer o levantamento da minha propriedade? Não. Primeiro você tem que saber conhecer o animal. Sim. Você quer criar galinha? Quer criar galinha? Quer criar porco? Primeiro, faz o levantamento do comportamento do animal. Sim. Aí quando você for fazer o levantamento do seu, você vê, opa, dá certo. Opa, tem que fazer muitos ajustes. Será que posso fazer isso agora? Aí tem que ver se isso compensa, se não compensa, se é viável. Então, tu sabe se tu tem que saber primeiro mesmo. Gente, isso, olha... Alguém pode falar assim, ixi, o planejamento começa da criação? É da criação, não pode ser... Porque você vai fazer, como é que eu vou levantar o levantamento aqui da minha propriedade, mas eu não conheço, eu não sei se está adequado. Sim, perfeito. Então, gente, na aula a gente falou sobre a carijó, galinha americana. A Rod americana, nós falamos sobre a Larry Rouge, nós falamos sobre a índia, deixa eu ver se ela tá aqui, né? Falamos também dos sistemas de criação. Sim. Aí a gente viu que a adequação das raças muda um pouquinho o nome da nomenclatura porque vai se ajustando a essas necessidades de cada raça. Então a gente tem aí o sistema confinado ou convencional. Então essas galinhas estão presas em um galpão, mas elas estão ali, né? Tem uma leve circulação, também tem um padrão de quantidade de aves, seja para corte, seja para postura, dentro desses galpões. E aí a gente também tem o semi-confinado, onde elas ficam ali num lugar reservado. E também nós temos a área de lazer, espaço aberto, né? Elas vão ciscar, enfim, tá? É bem agradável ali para esse animal. Vai depender muito do seu olhar. E aí é legal essa aula, professor, porque a gente assim, elas são para a vida, né? Tudo a gente tem que ter planejamento. Às vezes a gente quer um determinado item, sei lá, ou você quer um curso, ou você quer investir em alguma coisa, mas aí você fica assim, poxa vida, isso aqui tá, eu vou ter um custo e nesse momento, esse custo eu não estou conseguindo arcar. Isso quer dizer que você vai engavetar? Não. De jeito nenhum. Uma das coisas é você... eu fiz o levantamento, tenho que fazer ajustes. Esses ajustes estão gerando um custo que está inviabilizando eu iniciar. Aí você tem que fazer um outro levantamento. O que tu tem na tua propriedade... Que pode levantar... Não, que tu pode tirar dessa propriedade para diminuir esse investimento. Exemplo... Diminuir o investimento. Sim, você pode ver se você pode trabalhar. Claro, você está correto no seu pensamento. Não parei não. Por exemplo, professor, tem um custo que não está viabilizando. Então eu vou ver o que eu posso mexer para gerar um lucro para investir. Mas aí você está com um pouquinho de pressa. Professor, como assim? Uai, eu tenho madeira na minha propriedade e eu posso usar essa madeira. Isso vai viabilizar, diminuir o custo. Tem. Ou eu tenho alguma estrutura que eu posso utilizar. Quando a gente está falando se eu posso tirar coisa da propriedade para utilizar na estrutura. É uma coisa. Outra coisa é eu produzir um outro investimento que vai me gerar rápido um investimento para eu diminuir esse custo. Essas duas situações. Tem muitas situações. Tem muitas situações, verdade. Vem pra cá, prof, porque a gente vai agora deixar esses meninos aí com a atividade deles de sala para que eles se concentrem, né, professor? Já a gente tá de volta. Tchau!
Olha aí, chegamos, e galerinha. Nós nem fomos. Nem fomos e voltamos. E aí, muitas dificuldades? Não, né? Para começar, don't worry, não se preocupe. Agora é o momento que nós vamos colocar aqui as perguntas, vamos colocar as respostas. Professor, precisa estar igual? Não. Toda a escrita não precisa estar igual, tem que contemplar. E questões fechadas, né, Tatá? Quando tiver alguma dúvida, a gente vai mostrar o gabarito e a gente volta na aula para ver se precisa fazer algum ajuste. Perfeito. Lembrando que a gente tem questões abertas e temos questões fechadas, ou seja, aquelas que você aberta que você vai escrever, vai falar sobre a sua compreensão daquilo que está sendo perguntado, questionado ali para você. E a fechada você tem alternativas, normalmente de A a E. Às vezes pode ser até a D, não tem problema não. Às vezes Tem as opções, tem umas que você vai preencher. Enfim, tá? É sortida. É atividade. Então você tem que ter bastante atenção no que está sendo solicitado para que você não tenha confusões aí na hora de responder. Tudo bem? Tudo. Então vamos para a telinha ali. Tchum, diretor. Aí. Gente, a questão de número 1. E o bicho não quer pegar, acho que a bateria acabou. Vai meu dedinho. Bora! Questão número 1. Descreva as diferenças entre o sistema de criação confinado e semi-confinado, mais utilizados na criação de aves. Então nós temos aí, pessoal, nós temos aí o sistema semi-confinado, sistema confinado. No sistema confinado, as aves são criadas em galpões por todo o seu ciclo de produção. Elas não saem dali, né, professor? Nunca. Já no sistema semi-confinado, as aves são criadas até 2 ou 3 semanas de vida no galpão para ficar mais fortes, para elas saberem largarem de ser assim. Ai, Nutella. Então para elas terem mais cuidado, para ter um inseto, então elas sabem se proteger. Então elas precisam de um tempo. Também melhorar aí o sistema imunológico delas. Num galpão fechado, protegido, né, de vento, chuva. Sendo após esse período, as aves têm acesso ao piquete. Que piquete? É uma parte de uma região onde elas vão poder ciscar, comer, que aí o mínimo, né, dependendo da raça, é de 3 a 5 metros quadrados. O que a gente tem que lembrar disso aqui? Reforçar. Vai depender da raça, né? Isso. Porque algumas, eu vou dizer, o professor me corrija se eu tiver... Isso, e aptidão. Isso. Vamos dizer que você... eu não fiz esse levantamento, não verifiquei, eu peguei a galinha ali. Tá tudo misturado. Aí, joguei lá no confinado. Os bichinhos vão ficar presos o tempo todo, o ciclo dela todo. E aquele monte de... Aí eu também não controlei quantidade, professor, toquei tudo, deu um calor. Aí uma ficou competição doente. De comida, porque uma raça uma ficou doente, aí elas são muito mais suscetíveis do que outras raças. Ih, mano, deu ruim, professora. Deu ruim, professor Jefferson. Pois é, porque você não seguiu as orientações, né? Então, gente, é muito importante você observar tudo isso. A gente não está falando isso aqui à toa, não. Isso aqui tem que seguir, tem um critério, né, professor? Para fazer esses... dá para fazer ajuste? Como o professor falou, eu já tô... Então, ajuste-se, adeque-se de forma que seja benéfico para o animal e também para você, porque você precisa ver o quê? Total, perfeito. Professor, isso é necessário para quem visualiza ofertar algo para o mercado. Agora, se você está criando por criar, porque gosta, e para consumir em casa, não tem necessidade. Pode deixar tudo junto e misturado. Pato, galinha, raças. Não estou controlando qual é o galo que está pegando a galinha. Então, não tem esse controle. Tá? Quando é só para consumo próprio. Nesse sistema. Não, para qualquer um. Não, nós estamos falando de qualquer um. Juntos? Confinado? Várias... Não, quando você está criando para consumo de casa, pode deixar todo mundo junto. Porque você não tem o objetivo de vender para o mercado. Porque o mercado quer o quê? Fluxo. Produção. Qualidade quer, mas ele quer um fluxo. Quanto assim? Vamos supor, você está produzindo ovos ou você está produzindo carne de galinha, mas ele fala, eu quero 1000 ovos
toda semana. Um fluxo tem que dar. 1000 ovos toda semana. Então, todo domingo tu tem que ir lá no... Galinha. Não, tu tem que ir lá no mercado e entregar para ele. Mercado sim. que eu falo, gente, não é mercado, supermercado. O mercado que eu falo a Tabita está produzindo 1000 ovos e vai entregar para quem? Na feira, para alguém vender, vai entregar no supermercado, na mercearia. Ela tem que entregar 1000 ovos todo domingo. Naquele período, né? Combinado. Uma semana, toda semana, uma vez por semana, tu tem que ir lá entregar. Naquela quantidade. Você tem um espaço de tempo que é uma semana. Você entregou domingo agora, aí tu, no outro domingo tu tem que entregar mais 1000. Isso é um fluxo. Tem que atender. Se você não consegue manter esse fluxo, então você está criando só por criar, não precisa inserir no sistema. Certo. Aí já estamos só para comer em casa. Ah, tá. Fazer um pudinzinho, fazer uma galinha cabidela. Então é isso, aí não precisa. Fome, tá me dando fome, tá me dando fome. Cama, termo utilizado para o material que vai revestir né? King o size, piso do não. aviário. Não. Deve ter uma altura de 3 a 5 centímetros. Oi? Ah, tá, é a cama. Desculpa, professora. A professora bugou aqui. Eu falando de metros, deve ter a altura de 3 a 5 centímetros para melhorar a absorção da umidade, né? Umidade hoje. Professor, eu tô com um bloqueio hoje, viu? Basicamente, uma cama... Ok, vocês param de rir. Basicamente, uma cama deve seguir alguns pré-requisitos para ser considerada de boa qualidade. Quais são os principais materiais que podem ser usados neste caso? A gente mostrou para vocês ali, né, quase finalizando uma aula, sobre os tipos, né? Aqui são alguns, pode incrementar isso aí, né? Então a gente tem aí, ó, o sabugo de milho triturado, nós temos a maravalha, né? Absorve bastante, né? Sim. Aliás, todos os deles, mas eu acho que a maravalha não sei. Capim napier. Napier. É que é utilizado em fazer coisa, tá? Como é que é? Silagem. Sim, perfeitamente. E também é utilizado. Então essas são as 3... Não. Outra coisa, pessoal. Nossa, o sabugo de milho, eu havia esquecido, é mesmo. É muito bom, né, para se utilizar. E tem pessoas que faz a maravalha e o sabugo misturado. Tá? O potencial melhora, né? Questão de número 3, a avicultura. Você tinha terminado, professor? Desculpa, você tinha terminado? Sim, eu só estava lembrando disso, do misturado. A avicultura moderna, granja e a tradicional caipira é uma das áreas que mais tem evoluído nos últimos anos, devido à sua importância para a produção e suprimento alimentar de proteína de alta qualidade. De acordo com as diferenças no processo de criação, presta atenção, menino, o que faz a produção de frango caipira estar em alta no mercado? O que é? Se a gente está falando de mercado, a gente está falando de consumidor. E aí, o que será que entra dentro dessa questão, minha galera? Olha lá, ó. As mudanças dos hábitos alimentares desses consumidores, claro, né? Cada vez mais dando preferência a produtos mais naturais, saudáveis e mostrando preocupação com os possíveis efeitos dessa criação moderna. Aí entra aquela questão ali, né? Galinha criada em granja, aí tem muito hormônio, bebê, bobó. É um senso... Não é... Sim. Mas se fala-se muito nessa situação, né? Enfim. Mas aí quando a gente fala para o pessoal, o professor colocou uma coisa bem legal no começo da aula lá, que é a questão da pecuária. Então, todo esse olhar para essa criação moderna, o que tem sido adicionado, enfim... A gente fica nós como consumidores, nós ficamos com o pé atrás em muitas situações? Sim, é normal. Mas aí cabe o quê? Cabe você, primeiro, verificar a sua saúde. Tem coisas que você não precisa nem ir ao médico para saber, que fazem mal ou que não está sendo legal para sua família. Então você tira, muito naturalmente. Outras coisas você consegue, né,
Então, eu tenho algumas restrições. Então, você vai fazendo esse controle, tá? Mas isso aí, eu acho que a gente tá no mundo é pra isso mesmo, né? De alguma coisa você vai morrer. Bora. Viajei. As aves são animais que exigem bastante. Hã? Pode. As aves são animais que Tá exigem... gostando da minha voz, não, professor? Né? Tu tá lendo muito, eu me sinto... Tu tá lendo... Sério? Tá. Eu falei, eita... Tá lendo muito, eu me sinto mal quando eu vejo assim. Eu vou ler, aí eu respondo. Eu respondo quando lembro que tá. As aves são animais que exigem bastante controle e cuidado quanto ao aparecimento de patógenos, devido à proximidade entre os indivíduos nos diferentes sistemas de criação, né? Por causa do galpão, eles ficam muito próximos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cuja sigla original refere-se à Organização Internacional de Epizootia, criado em 1924, que permanece a uma patologia entre as demais, de maior impacto econômico para a agricultura mundial. Qual é essa patologia e que ela causa? Qual é o foco, então, dessa organização, né? Para essa, tem várias, a gente mostrou na aula várias, mas qual é a que traz preocupação a nível mundial, né? Então, qual é e o que ela causa? Vamos lá. Tenho certeza que você respondeu essa aqui tranquilamente. No dedinho. No dedinho. Então, nós temos aí a doença do Gumboro. Gumboro? Isso, é Gumboro. Tá. Causada pelo vírus, gente, vírus é bichinho danado, né? Da doença infecciosa caracterizada por imunossupressão. Acho que é mais outra aí, tem? Ou é só essa? Não, só aquela. Tá bom. É só uma mesmo. Tá. Então, por que foi feita essa questão? Para sinalizar que as aves, pessoal, tem uma coisa, em relação à saúde, as vacinações, elas têm... Aqui a gente não vai tratar das datas, né, mas as vacinações, elas têm que ser rigorosas, tá bom? E quando é falado, quando em uma aula a gente vai falar isso, quando você tem que fazer as vacinações naquela data, não é só chegar naquela data, o animal tem que ter um determinado peso. Se ele não chegou naquele peso, ele não se vacina. É como se fosse criancinha, gente. Está um pouco debilitado, não vacina. Então tem que ter um peso das aves também para poder chegar nessa data. Quando chegar na data da vacinação, Essa é uma observação maravilhosa. A gente sabe que existem os ciclos de vida do animal e que ele vai precisar receber, né, esse auxílio aí através das vacinas. E para que ele receba isso... Ele tem que ter saúde. Olha que interessante. E isso reflete no peso, né? Normalmente do animal. Para a ave é o peso. Para outros animais... Os dois também. Para a ave é peso. Tem outros animais que... mas requer o quê? Saúde. Tem que ter saúde para receber. Exatamente. Simbora, eu acho que essa é a última. Não, engana-se o sistema Pode ler, professor. Não, se tu ler a pergunta, eu dou a resposta. Perfeito. O Sistema Alternativo de Criação de Galinhas Caipiras preconiza a construção de instalações simples e funcionais. Okay. O principal objetivo dessa instalação é oferecer um ambiente higiênico e protegido, que não permita a entrada de quê? Predadores. Óbvio, né? Já pensou? Isso é um cárcel. Antes de realizarmos a instalação de um aviário, que critérios devemos levar em consideração para a criação da galinha caipira? Beleza. Então aí, pessoal, o tipo de produção, ou seja, se a ave serão para corte ou postura, ou se ela tem dupla aptidão, local e a região da criação e verificar adaptações que devem ser realizadas. E também a escolha da linhagem, também passa por uma análise de mercado.
Corretíssimo. Então, todas essas observações são importantes quando você vai criar essas galinhas caipiras. Perfeito? Anotou? Bateu aí com o que você respondeu. Se faltou alguma coisa, você tem aí ó, um tempinho para sinalizar aí as suas... Ah, não tem mais tempo não, bora. Em relação ao uso de bebedouros e comedouros para fins específicos na criação de pintinhos, qual a recomendação imprescindível que você deve considerar? Ó, vem pra cá, prof. Comedor e bebedouros infantis específicos. Quer dizer o quê, professor? Ah, professor, só coloquei assim. Tanto o bebedouro como o comedor deve ser mudado. Tem que ser mudado, acompanhar o desenvolvimento dele, tadinho. Do animal. Perfeito. Meus queridos, finalizamos aqui essa nossa correção. Um abraço, um beijo para todos vocês. Tchau. Tchau.